Olá a todos, começando aqui agora mais uma transmissão ao vivo. Hoje vamos falar com meu amigo Etienne, que era da Polícia Militar do Rio de Janeiro e se tornou um juiz federal. Ele vai contar pra gente como foi essa trajetória. Vamos só esperar o pessoal entrar aqui. Boa noite para todo mundo que está entrando. O Etienne, assim que entrar na live, pode clicar aí para poder aceitar a participação dele aqui, para a gente já começar. Assim que aparecer por aí, Etienne, já clica para mim aí na opção, senão eu te faço o convite por aqui. Se não der certo, você me avisa. Vamos ver, aí a gente já vai conseguir conversar. Lá, o Etienne já está presente, já se manifestou aqui no chat. Se não tiver aparecido para você a opção aí de participar, Etienne, me avisa que eu já te faço o convite aqui. A live vai ficar salva aqui no Instagram e assim como eu tenho feito sempre, eu quero levar essa live também para o YouTube. Então quem me acompanha no YouTube, amanhã, acredito que no final da tarde, eu já consiga subir esse vídeo lá, é mais fácil para assistir, dá para assistir em 2 vezes e eu pretendo deixar naquele formato que é um pouco melhor para a gente poder assistir também. O Etienne está me avisando aqui que não apareceu a opção, então deixa eu convidá-lo por aqui. Aparece agora aí para você. Deve aparecer daqui a alguns segundos, porque eu acabei de enviar o convite. Apareceu. Tudo bem? Deixa eu virar a câmera aqui, então. Boa. Vamos ajeitar aqui o enquadramento também, que ele diminui a gente a hora que entra ao vivo. Perfeito. Tá me ouvindo bem, Etienne? Beleza aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, Caio. Prazer estar aqui no seu canal contigo, compartilhar esse momento aí com os futuros colegas de profissão e ajudá-los aí nessa caminhada que é longa, mas muito gratificante. No dia que vocês tomarem posse, vocês vão ver como cada segundo, cada ansiedade valeu a pena. Boa. Grande Etienne. Para quem ainda não conhece o meu amigo Etienne, deixa eu fazer uma breve apresentação aqui. E agradecendo já por ter aceitado participar aqui comigo dessa transmissão, né, dessa live. Etienne e eu, a gente tomou posse em 2014, no concurso que começou em 2013, no TRF da Terceira Região. Somos companheiros de concurso e, mais do que isso, companheiros também de Guarulhos, pelo menos nos meus 2 primeiros anos de carreira. E de prova oral, né? Porque fizemos a prova oral no mesmo dia. Muito bem lembrado. Naquele ponto 16, que era direito de família. Que, inclusive, foi você que sorteou a bolinha e eu lembro muito bem. Fui eu que sorteei. Exatamente. Acharam 15 pontos. Falei, cara, 15 pontos, a chance é de 1/15 de cair direito de família. Foi exatamente o que aconteceu. Eu lembro bem que você sorteando a bolinha e eu, na hora, já falando, vai ter família, então. Mas o Etienne é uma pessoa muito dedicada, tem um histórico de concurso muito interessante, porque é diferente do que todo mundo costuma traçar, como, por exemplo, na minha jornada que eu fui servidor de tribunal, muitos passam por AGU e outros concursos, para depois chegar à magistratura federal. O Etienne veio da carreira policial militar no Rio de Janeiro, e ele vai contar para a gente como que foi o ingresso dele na PM, como que ele fazia para estudar sendo PM, como que ele provou a atividade jurídica, tudo isso que a gente tem dúvida, e muitas vezes tem gente que pergunta para mim e eu não sei, então o Etienne vai ajudar a gente nisso aí. Agora, para apresentar mais o Etienne, a gente precisa falar que é um juiz federal muito dedicado. Lembro muito bem da rotina do Etienne lá em Guarulhos, sempre muito estudioso, muito dedicado ao trabalho, substituindo lá na 4ª vara, mas passando por todas as varas de Guarulhos, como é normal lá em Guarulhos, né? Então acostuma com todo o trabalho lá. E o Etienne recentemente concluiu o mestrado nada menos do que em Harvard, então ele tem uma experiência muito bacana internacional, e se der tempo, espero que dê, no final a gente pode falar sobre isso também, a questão acadêmica e principalmente os estudos internacionais de um juiz federal. Essa vai ser de surpresa para o Etienne, que eu não tinha nem falado para ele, para a gente conversar disso. Mas vamos lá, vamos deixar o convidado falar, né, Etienne? Etienne, conta pra gente, para começar, como que foi a sua história com a Polícia Militar? Como que você entrou na PM? Eu já sei, porque a gente já conversou muito disso, mas eu queria que você contasse para o pessoal como que surgiu a PM na sua vida.
Olha, cara, quando eu terminei o segundo grau, assim, eu venho de família simples. Minha família, assim, não tinha muitas condições financeiras. E um dia, já estava terminando o segundo grau, estudava no Colégio Pedro II, lá do Rio, que é um colégio muito bom, um colégio super tradicional. E eu já tinha a pretensão, a intenção de fazer direito. E aí o meu pai um dia atravessou lá no meu quarto, entrou no meu quarto e falou, poxa, você não quer fazer prova para a Polícia Militar, para ser oficial da Polícia Militar? Sim, eu não sei se eu e a sua mãe vão ter condição de te ajudar durante a graduação em Direito, mesmo que seja numa universidade pública, porque os custos existem, mesmo numa universidade pública, você tem que pagar passagem, você tem que comprar livro, enfim. Eles tinham muito receio de não conseguir me ajudar a me graduar. Minha geração, na minha família, a primeira geração que concluiu o curso superior. Eles tinham muito focado em mente, eles queriam que as coisas dessem errado para mim. E aí, eu tinha 17 anos na época, assim, meu pai falava, meio que, assim, eu meio que acreditava, falava, bom, se ele está dizendo isso, de repente é um caminho. Eu fiz o vestibular, acabei entrando para a academia de polícia, fiquei lá, me formei, fiquei 16 anos, saí da Polícia Militar do Rio como major, e realmente foi... E o que meu pai dizia é o seguinte, olha, você entra para a Polícia Militar, você vai estar seguro financeiramente, você vai ter uma carreira pela frente. Se você realmente quiser fazer direito, quiser fazer outra coisa, você vai ter condição financeira de conseguir isso. Agora, se você, de repente, não quiser desistir, você pelo menos já tem garantido uma carreira, uma profissão, enfim. E foi o que eu fiz, né? Entrei para a Academia de Polícia, me formei, fiz faculdade de Direito, fiz vestibular de novo, depois de 3, 4 anos sem ver com as matérias física, química, passei, concluí a faculdade de Direito. Quando concluí a faculdade, eu já concluí em 2008, eu já estava em mente aí tentar fazer um mestrado, fazer algum estudo, alguma coisa acadêmica no exterior. Eu tentei naquele ano, mas eu não consegui a nota que eu precisava na prova de proficiência na língua inglesa e também, enfim, pintou também um curso de carreira que era equivalente a mestrado. Eu tinha passado para esse curso de carreira que era lá em São Paulo. Aí eu acabei indo por esse caminho, e aí quando eu acabei o mestrado, voltei para o Rio, eu já voltei com, assim, focado no concurso. Lembra que assim, cara, eu comecei a estudar tipo dia 1º de junho de 2010. Quando eu cheguei de São Paulo, era final de abril de 2010, eu fiquei um mês ali tentando ver, poxa, se eu tentava de novo a questão de estar no exterior ou não. E aí eu decidi, conversei com um amigo, ele falou, olha, eu já fiz esse caminho, passei no concurso, fui para o exterior, eu posso dizer que não faço o inverso, não. Passo primeiro no concurso, depois você tenta ir. E foi o que eu fiz. Então, assim, na verdade, entrei para a Polícia Militar com uma forma de conseguir uma segurança financeira, muito pela orientação do meu pai, que eu acho que foi certeiro. Se pudesse voltar atrás, hoje eu não faria diferente, porque me deu realmente muita, além de bagagem de experiência pessoal, bagagem profissional, né? Enfim, me deu disciplina, enfim, me deu outra segurança financeira. A gente sabe que estudar para concurso exige gasto, livro, cursinho, alguém para corrigir sua sentença, você começa a viajar para um monte de lugar, passagem, hospedagem, e ter uma gordurinha financeira, assim, ter uma segurança financeira para mim foi muito bom, me ajudou bastante. Com certeza. Isso a gente tem falado bastante aqui também, porque muitas pessoas passam por essa situação, né? Não tem condições de se manter sozinho, sabe que o concurso, especialmente o concurso de magistratura, MP, defensoria, é muito dispendioso e você vai ter que se preparar. Mas você entrou então na PM por volta de uns 18 anos? Eu entrei com 18 anos. Aí quanto tempo é a formação lá? São 3 anos de academia de polícia e você sai aspirante, sai tenente, logo em seguida. Aí você vai se promovendo na carreira. Eu cheguei até major, que foi quando eu tomei posse. Legal. E aí, em 2010, eu assumi, aí só, né, emendando já com o próximo tópico aí que você já tinha mencionado com relação à atividade jurídica. Em 2005, foi aprovada a emenda 45, que exigiu atividade jurídica. Antes não tinha isso. E como eu já estava terminando a faculdade, já estava lá no meio da faculdade de Direito, eu pedi para ser transferido para assessoria jurídica. E na assessoria jurídica eu fazia aparecer licitação, depois eu, eventualmente, no final, em 2011, eu me tornei chefe do departamento jurídico lá, aí foi fácil para eu comprovar. Fazer aparecer, trabalhava na assessoria jurídica,
Mas se eu não tivesse ido para assessoria jurídica, olha, eu não sei como é que eu faria. O conselho que eu dou para o pessoal há uma resolução do CNJ e do CNMP que diz o que é considerado atividade jurídica. Então, você pega aquilo dali, pega aqueles requisitos e vê onde na sua carreira você mais facilmente preenche aqueles requisitos. Essa é a dica que eu dou. Por exemplo, eu trabalhava na assessoria jurídica, mas havia a corregedoria da PM também, onde também muita coisa era jurídica. Se eu não tivesse assessoria jurídica, eu ia pedir para, dentro da corregedoria, trabalhar numa parte mais jurídica e menos administrativa. Porque quando eu passasse para a terceira fase do concurso, eu teria mais facilidade para comprovar. Assim, a dica que eu dou para as pessoas é tenta já, desde agora, visualizar situações que te permitam, dentro da resolução, você vai ver que o edital do concurso, pessoal, eles seguem basicamente a resolução do CNJ, né? Estamos falando aqui magistratura do CNJ diz. Então, há uma leve margem de discricionariedade por parte da banca, mas é uma leve discricionariedade. Se você preencher aqueles requisitos, né, aqueles requisitos da resolução, você conseguir comprovar dentro da sua carreira, você pode ir bem tranquilo que você não vai ter problema com relação à comprovação da atividade jurídica. Exatamente. O grande problema para carreiras policiais, e que o pessoal sempre reporta aqui para mim, é a vedação do exercício da advocacia. Porque se permitisse você se alistar como advogado e exercer a advocacia paralela, não teria problema nenhum, né? Você teria feito alguns processos e estaria bem seguro. Mas a advocacia é proibida. E aí passa por esse problema. Como provar a atividade jurídica se eu não posso exercer a atividade jurídica mais clássica, que é a advocacia? E aí o que você falou faz sentido, né? Procurar setores dentro da estrutura que te demandem ali o conhecimento jurídico. De certa maneira foi o que eu fiz, mas dentro do tribunal, que é muito mais fácil, né? A gente tem várias opções. Agora, dentro da PM é mais complicado. Às vezes o sujeito está numa cidade que não dá tanta opção para ele. Aí uma recomendação que eu daria para quem está acompanhando e passa por essa dificuldade, e eu sempre falo disso, no caso da resolução da magistratura, que é a 75, eu acho, do CNJ, que tem lá o conciliador voluntário nos juizados. E é uma carga horária bem pequena e não é incompatível, mesmo um policial poderia fazer. E é até bom para ter uma experiência de fórum também. Isso, todo departamento policial, ou mesmo fora da polícia, tem um departamento de licitação. E toda licitação precisa de um parecer jurídico. Então, se você tiver a oportunidade, né, ainda mais agora com esse teletrabalho, de fazer isso mesmo remotamente, voluntariamente, eu acredito que se você se voluntariar para falar, mas estou precisando de uma atividade jurídica, posso fazer alguns pareceres em licitação? Eu acho que você consegue isso facilmente com esse teletrabalho, que veio para ficar, você mesmo não estando no QG, digamos assim, né, na central ali, na parte administrativa da instituição, eu acho que remotamente, atualmente, você já consegue driblar isso e conseguir fazer. E a outra ideia que você deu é perfeita, conciliação, juizado especial, isso são coisas que não são incompatíveis com a carreira, até porque você pode fazer com voluntariado e, bom, você consegue comprovar a atividade jurídica. Na nossa época era um pouco mais restrito, mas hoje, cara, eles têm ampliado as hipóteses. Porque senão dificulta para muitas carreiras, né? Exato. Da aula, me parece que isso, a aula também. A aula também é possível. Você, como policial, você pode dar aula dentro do curso de formação, dentro da instituição, vamos supor, direito administrativo. Ou até mesmo no direito penal, qualquer coisa que você... Eu acho que a principal lição em termos de atividade jurídica, seja qual carreira for, mas principalmente porque a nossa tônica aqui é sobre carreira policial, você precisa se resguardar. Porque quando a gente começa a estudar, né, Etienne, sempre tem aquela sensação, mas será que um dia eu realmente vou chegar lá? Você sempre fica se questionando se você não está antecipando coisas, se você está preocupando cedo demais. Mas a lição já se preocupe, já se antecipe, já se organize, já prove os anos de atividade jurídica desde já se organize para isso, porque quando você chegar lá, quando você chegar nessa fase, já está tudo pronto e não vai ser pego de surpresa. Imagina, passar e não ter o tempo de atividade jurídica aprovado. Não, nem me fale, cara. Um detalhe desse, como se precisam 3 anos, como o Tati falou, não é, você tem que se preparar desde já, cara. Você tem que começar a se movimentar para isso desde já. Já procura as atividades.
Então, assim, em resumo do que a gente falou, você pode procurar atividades dentro da própria carreira policial, seja um policial civil ou um policial militar. É possível encontrar atividades, igual o Etienne foi muito sagaz aí, procurou uma atividade lá que atuava no setor jurídico da corporação, né, Etienne? Pode ser licitações, pode ser contratação, setor de concursos, tem vários setores que poderiam ser de área jurídica. Se não for possível isso, você pode tentar uma participação ainda que voluntária, igual o Etienne citou aí, para elaborar pareceres e etc. Eu tenho certeza que seus superiores vão adorar você querendo ser voluntário aí para colaborar com a instituição. E tem a opção sempre de buscar o externo, como por exemplo, eu lembrei aqui, como conciliador voluntário nos juizados. Eu já fui estagiário de juizado, eu sei que geralmente o juiz também gosta quando pessoas querem pegar audiências lá voluntariamente para colaborar com a pauta. Exatamente, exatamente. Não, a área de conciliação, eu acho que foi um exemplo excelente, porque você pode fazer de qualquer lugar. Vamos supor que você não consiga essa hipótese de trabalhar na área de licitação, enfim, em alguma área de corregedoria ou assessoria jurídica. Conciliação, não tem gente, só você colocar o seu nome lá que vão te chamar a qualquer momento, porque todo dia chega processo ao juizado, à vara, principalmente estadual e trabalhista, para pressão de conciliador. E você pode fazer em qualquer lugar, né? Qualquer lugar, uma vara estadual, uma vara trabalhista. Perfeito. E se organizando direitinho, você vai conseguir ter esse tempo documentado, provado, e aí é só estudar e esperar chegar a vez de entregar esses documentos. Agora, antes da gente passar aqui para o nosso próximo tópico, Etienne, eu estou impressionado aqui com o bate-papo aqui, o pessoal tudo mandando um abraço aqui, boa noite para todo mundo recomendando o Etienne, o pessoal, ó, tá? Estou gostando de ver, o pessoal gosta muito do Etienne. Inclusive, esqueci de mencionar, mas é importante ressaltar, o Etienne também é professor de cursinho, né, Etienne? Deu aula, você está dando aula ainda ou deu uma parada? Bom, dei uma parada por conta dessa pandemia e com relação aos concursos, né? Mas, assim, volta e meia eu colaboro lá com o pessoal do ênfase. Bacana. E qual que é a matéria que você estava dando aula? Bom, ano passado, por causa da pandemia, acabei não dando aula nenhuma, mas eu participei de algumas lives com eles, exatamente falando sobre próximos concursos, sobre o TRF3 específico. E nos anos anteriores eu dei aula de estratégia de preparação para a prova oral. Olha que bacana. Estratégia de preparação para a prova objetiva e para a prova discursiva. Cheguei a dar umas aulas também de direito internacional. A gente vai colaborando conforme a necessidade do pessoal. Bacana. Mas, para mim é uma satisfação muito grande ajudar os candidatos que estão ainda nessa jornada, porque na minha época me ajudar é uma forma de também retribuir. Bacana, eu também penso exatamente assim. E por isso que eu tenho feito lives, gravado vídeos, para tentar trazer um pouco do que a gente aprendeu e acumulou ao longo dessa jornada de estudos para quem está chegando aí agora. E o que você falou explica, então, por que o pessoal aqui no chat está falando tanto aí, perguntando da situação do TRF3, cadê as vagas, como é que vai ser. Então, temos um especialista no concurso aqui, daqui a pouco a gente fala disso também. Mas antes eu queria saber, Tia, como é que foi, e essa pergunta veio do YouTube, eu achei ela muito interessante. Uma pessoa que me segue lá mencionou que também é da carreira policial, eu não lembro se ele falou se ele é civil ou militar, e eu acho que ele era militar porque ele mencionou o quartel. Ele falou assim, ele tem dificuldade de conciliar a rotina de estudos com a rotina do trabalho no quartel. Como é que você fazia? Mas antes de você responder, vamos só mandar um abraço para o Joaldo, que apareceu aqui no chat. Grande Joaldo, nosso colega do curso, diretamente da Paraíba. Um abraço aí, Joaldo. E para todo mundo. Um abraço, meu camarada. E aí, olha, cara, como é que conciliava isso aí? A rotina de estudo é uma dificuldade para todos os candidatos, assim, seja policial, seja não policial. Assim, o nosso concurso, eu acho que todos trabalhavam. Muita gente já vinha de um cargo de analista, de técnico, ou seja, tirando o meu concurso como exemplo, todo mundo ali dividia o seu tempo entre trabalho, família e estudo. Então, assim, não se sinta prejudicado ou não se sinta um peixe fora d'água porque você, por exemplo, é policial ou porque a sua carga de trabalho é muito grande. Na verdade, você está na regra. Hoje, cada vez mais que eu converso com as pessoas, o que você fazia antes? Eu era advogado, União, fazia isso, era técnico, era analista. Dificilmente você encontra alguém que tirou 3 anos, ficou só 100% do tempo disponível para os estudos.
Então, assim, primeiramente, primeira mensagem que eu quero passar, você não é um peixe fora d'água, você está na regra. Bom, cara, eu estou trabalhando com o seguinte binômio na minha mente. Cara, concurso é disciplina e método. Disciplina e método. A disciplina, cara, você tem que traçar a sua estratégia, você tem que ver o que funciona, o que não funciona com você, e, cara, e colocar aquilo na mente e tentar ser o mais fiel àquela sua programação. E eu fazia uma comparação com o preso, né? O preso, quando ele não estuda, fica no bom comportamento, quando ele trabalha, não tem lá a redução da pena lá, 3 dias trabalhado, menos um dia preso. Se ele não trabalhar os 3 dias, quiser ficar na cela lá, quiser ficar batendo papo, jogando baralho, tudo bem, ele não vai ter o tempo abatido. Mas quanto mais ele trabalhar, quanto mais ele estudar, quanto mais ele se esforçar, menos tempo ele vai ficar dentro cumprindo a sua pena. Eu tinha o mesmo raciocínio, cara, quanto mais fiel eu for a minha programação, quanto mais tempo passar estudando, menos tempo eu vou ficar nessa condição, ou seja, eu vou passar mais rápido. Então, assim, disciplina é você traçar a sua estratégia, você traçar lá uma meta realista para você. Eu tinha metas lá de 25 horas, 30 horas, 35 horas por semana, variava de acordo com a minha demanda no trabalho. Eu tentava ao máximo ficar perto daquelas horas. E se eu não conseguia essa semana, tipo, bater lá as 35 horas, 30 horas, eu tentava compensar na semana seguinte. Legal. Vinha feriadão como esse agora, Páscoa, eu adorava. Aí vai direto, né? Vai direto. Era o prazo que você precisava, férias, cara, final do ano. Cara, eu estudava no meu aniversário, estudei até 31 de dezembro, eu estudava. Até meio-dia, uma hora ali, mas eu sempre... Mas o que eu tinha em mente era, poxa, eu tenho que trabalhar, cara. Na época, eu já chefiava o departamento jurídico, aquilo ali me demandava muito, porque eu também gerenciava pessoas além da demanda do trabalho. Então, aquilo ali era muito desgastante. Coisa que muitos outros candidatos não tinham. Então, na minha mente, eu falava, cara, dia 31 é um dia que praticamente ninguém vai estudar, mas eu vou estudar porque durante o ano que vem, ou durante esse ano que eu passei, houve uma série de situações em que, poxa, eu tive que estudar menos. Quando eu passava um momento difícil do trabalho, ou até mesmo pessoal, eu nunca parava de estudar. Eu reduzia a minha carga de estudo até onde precisava, mas eu sempre mantinha ali, nem que essa carga de estudo fosse meia hora por dia. Porque o nosso cérebro, pessoal, o nosso cérebro ele tem, não existe aquela coisa de memória muscular para quem faz musculação, para quem faz atividade física. Você também tem uma memória de conexão neural. Então, tipo, se você para de estudar por causa de algum problema no trabalho, vamos supor, o seu cérebro entende o seguinte, opa, aquela demanda bizarra, intelectual que eu estava tendo, não vai ter mais, então eu vou relaxar. Sim. Agora, se você diminui a carga, o seu cérebro não entende muito que são só 30 minutos ou uma hora que você vai ficar por dia. Ele tem o seguinte, olha, continua vindo aquela demanda, então eu tenho que me preparar, tenho que estar ativado aqui para dar conta de toda essa demanda. E assim, se você está passando também por um problema pessoal ou profissional, você também não é um peixe fora d'água, porque a gente estuda 3, 4, 5 anos para passar no concurso. É impossível, durante um lapso temporal tão grande, você não passar por nenhum problema. Você separar da esposa, você ter filho, você brigar com a namorada, você doença. É natural, é muito tempo para a sua vida ficar estável, em brancas nuvens, não tem como. Então, se você não passou, sabe que você vai passar. Se você está passando por um período desse, sabe que é normal. Todos vão passar por isso. A diferença é que quem consegue ser aprovado, ele tem inteligência emocional suficiente para, bom, isso aqui é só uma fase, vou tentar me reorganizar para não parar, tentar compatibilizar as coisas e assim que a maré passar, eu volto ao ritmo, eu aumento meu ritmo e tento compensar. Uhum. Então é isso, sim. Eu tentava, eu estudava todo dia. Chegava à minha casa de noite, estudava. De manhã, antes de ir para o trabalho, eu estudava. Final de semana, eu estudava. Férias, eu estudava. No meu aniversário, eu estudava. Eu não tinha essa coisa de folga. Legal. Quer dizer, até tinha folga, cara, mas não era... Era uma folga dentro da minha programação. Para descansar a cabeça quando precisava. Dentro da minha estratégia. Eu fazia o planejamento, eu tinha lá os dias para descanso. Então, nesses dias, realmente, eu descansava. É a estratégia que eu usava também. Eu gostava de... Se não estava dentro do meu dia, eu estudava.
Eu colocava Mesmo 2 semanas a cada 6 meses. Então, eu não dava intervalos tão grandes, mas tentava dar intervalos semanais. Mas essa é a segunda parte do binômio que eu me referi, disciplina e método. Os métodos são diferentes. Sim, sim. Cada O um negócio tem é o seu seguir. método. Cada um tem o seu método. Eu fazia uma prova domingo e eu estudava segunda. Como se nada tivesse acontecido. Mas assim, mentalmente, É o fisicamente... major mesmo, né? Não, mas mentalmente, fisicamente, eu conseguia. Se o candidato não consegue, beleza, descansa 1, 2 dias, Legal. mas volta. Coloca isso dentro da sua programação. O importante é você se programar dentro do seu método e cumprir aquilo dali. E na hora de formar o seu método, assim, converse com as pessoas, né? Lives como essa são muito importantes, eu assistia bastante a lives como essa. E eu ia pegando assim, o que funcionava com as pessoas e ia tentando incorporar a minha metodologia. Então, aí você testa, não deu certo, você desiste. Desiste. Mas assim, é bom você pegar a experiência dos outros, porque você já tem uma referência de que, poxa, deu certo com ele. Pode até não dar comigo, mas pelo menos já tem um princípio de que esse negócio funciona para algumas pessoas. Aí você vai montando a sua metodologia e aquilo dali... E entender que não é uma regra, né? Quando a pessoa vem e fala o que ela fez, não quer dizer que tem que fazer isso, senão não vai passar. Eu não gosto das pessoas que falam assim, você tem que fazer assim, senão você não vai passar. Eu falo, não, tem gente que fez de jeito totalmente diferente e passou também. Então, cada um monta o seu jeito. E por isso que é legal ver o jeito dos outros, porque você soma tudo e cria o seu próprio método. E todo mundo que chega lá fala isso. Eu adaptei umas coisinhas ali e deu certo. Exatamente, porque cada um é diferente, né? Cada um tem uma rotina diferente, tem uma resistência mental, uma resistência física diferente, e a gente tem que respeitar isso. Você tem que respeitar isso para você não pirar. Então, você chegou a trabalhar alguma época lá no operacional mesmo? Rua, atender ocorrência? Eu trabalhei no início da minha carreira, trabalhei 4 anos, aí depois eu fui para a parte de informática, depois eu fui para a parte jurídica, e aí fiquei direto na parte jurídica até me formar, até tomar posse. E essa época do operacional, então, você estava fazendo faculdade de Direito? Eu estava fazendo faculdade e na mesma batida, cara. Aí é puxado. À noite, fazia faculdade à noite, me preparei para o vestibular também, fiquei 1 ano, cara. O ano de vestibular foi bem pesado, bem pesado. E você conseguia conciliar a questão dos horários, lá o 12/36? Não, eu não trabalhava por escala. Tá. Eu trabalhava no expediente, mas tirava alguns plantões pelo menos uma vez por semana. Quando eu tirava plantão, eu pedia para alguém pegar o meu plantão durante a minha aula. Às vezes até pagava para o cara, toma aí para você ficar esse período aí para mim, porque afinal de contas o cara ia para casa, né? Um estímulo para eu não matar a aula no cursinho, entendeu? E aí consegui. E tentava fazer aquelas aulas específicas, né, de física, química, nos finais de semana, no sábado. Não, foi bem puxado, cara. Foi um ano muito puxado. Eu imagino. Mas, cara, assim, não há vitória sem esforço, cara. Tudo na vida, pessoal, você tem que se esforçar, cara. Dá um colega nosso lá de Brasília, o cara era borracheiro. O Ed, do nosso concurso, o cara era cego, cara, só enxerga vultos. É verdade. Você imagina toda essa carga de leitura que a gente precisa. O camarada tem que pedir para alguém ler, para alguém gravar, tem que estar disponível em braille. Hoje a internet facilita muito, mas na nossa época, praticamente tudo era impresso, cara. Eu concordo totalmente. Tem que adaptar, né? Tem que tentar, tem que tentar ver o que você pode mexer ali na sua rotina para sobrar tempo de estudo, para poder frequentar os cursos, para adaptar a sua rotina para o seu objetivo. E eu também tenho um exemplo disso. Quando eu entrei na faculdade, eu vim morar em Franca. De início, eu não estava conseguindo me manter muito bem, eu fui atrás de emprego, consegui um emprego, eu estava dando aulas de xadrez na época, mas uma dessas aulas era no mesmo horário que eu tinha aula na faculdade, que na época era de manhã. Então eu consegui assistir metade da aula e sair para ir dar aula correndo e voltar depois. E aí era um sufoco, porque nesse horário era um professor que odiava aluno que saía antes da aula terminar. E ele ficava perguntando onde ia, o que ia fazer, e eu assistia até o máximo que dava da aula dele, passava por trás do professor de fininho,
corria para trabalhar e ainda voltava para o final da aula para acompanhar o restante da aula dele. Esse tipo de sufoco a gente passa mesmo, faz parte, não tem jeito, né? Você tem que ter um pouco de tentativa e erro aí para poder dar certo, né? Mas é bacana ouvir que você conseguia adaptar nessa fase anterior a jornada difícil que é a do policial militar operacional, né? Porque é cansativo, o horário às vezes fica complicado, tem a questão dos plantões, mas também é possível. Eu vi que alguém aqui nas perguntas mencionou que é PRF, né? Policial Rodoviário Federal. Eu achei interessante, porque eles também têm a questão da jornada mais complicada. Às vezes trabalham em beira de rodovia em um local um pouco mais longe da cidade. Então, vai exigir uma adaptação. Mas você tem que construir essa adaptação na sua rotina. Eu imagino que essa é a ideia, né, Etienne? Tentar descobrir como organizar a rotina, ainda que seja diferente. Exatamente. É você criar a sua metodologia, criar a sua estratégia, vai reavaliando a estratégia ao longo da jornada e segue, cara. Segue ali, porque uma hora você vai conseguir. Você pode demorar um pouco mais do que os outros, mas você vai conseguir dentro das suas limitações. Né? É uma prova, a vantagem da carreira de juiz no Brasil é baseada no mérito. Né? Você não precisa de indicação. Isso é um fator muito positivo. Sim. Agora, o fato de ser baseado no mérito não quer dizer que seja justa, né? Porque a gente sai da mesma linha de saída, mas os obstáculos no meio do caminho, né? Alguns são mais subidas, as subidas são mais íngremes, para outras as subidas são menos íngremes. Com certeza. Mas, pessoal, faz parte. Na vida é assim. Na vida, você vai passar no concurso, seus próximos objetivos também você vai enfrentar dificuldades. Agora, uma coisa que eu queria saber em relação à preparação para concurso mesmo, mas antes até da gente fechar essa questão, quando que surgiu o sonho de ser juiz federal? Da onde que surgiu essa ideia? Você que já estava bem estabelecido lá na PM, no cargo de major, da onde que surgiu a ideia? Durante a faculdade eu tive um professor que era juiz federal e um que era desembargador federal no TRF2. E aí, desde ali, eu também já não gostava muito, não simpatizei muito com as matérias da Justiça Estadual. E aí tudo foi me conduzindo para a área federal. E aí eu falei, quando eu terminei a faculdade, eu já estava com esse projeto de estudar no exterior, então eu fiquei naquela que começa primeiro. Acabei optando pela ida para o exterior, que acabou não dando certo, e tive que voltar atrás e começar a estudar para concurso e inverter o processo novamente. Mas surgiu durante a faculdade, cara. Durante a faculdade. E, assim, eu sempre tive... Cara, assim, eu não estou na terra a passeio. Assim, eu quero fazer a diferença e tentar contribuir de alguma forma. Eu vi na carreira de juiz uma maneira de conseguir fazer isso, ajudar dentro dos meus limites as pessoas que precisam dentro da nossa sociedade. Tentar construir uma sociedade melhor. Juntando tudo isso, eu falei, cara, vou estudar para juiz federal, e como eu tinha pouco tempo, eu não conseguia estudar para outros concursos. Então, eu só foquei no concurso, fazia outros mais por experiência, mas estudar mesmo, me dedicar mesmo, era só para a carreira para a magistratura federal. E daqui a pouco, então, você vai me falar se no balanço dos seus 6 anos em Guarulhos, você concluiu o que conseguiu ou não. Daqui a pouco a gente fala da rotina, aí você vai me falar aí o que essa meia dúzia de anos em Guarulhos, com toda a dificuldade de Guarulhos, trouxe para você. Agora, também em relação à atividade jurídica, do PM, principalmente, ou das outras carreiras de polícia, não é um caminho normal. Quando eu digo que não é um caminho normal, é porque normalmente as pessoas passam por outros cargos ou pela advocacia até chegar na magistratura. Mas além de não ser um caminho normal, a carreira policial, pelo menos a grosso modo, ela é vista quase como que incompatível com os ideais de uma magistratura. E isso para quem não entende. Para quem não entende que a PM e a Polícia Civil, dentro do contexto constitucional, a PRF e a APF, também são órgãos de Estado, assim como a magistratura, e não teria por que a gente falar dessa maneira. Mas, a grosso modo, uma visão leiga é que a carreira policial seria incompatível com o pensamento da magistratura, e isso induziria a você ter um estigma, por exemplo, numa prova oral, ser mal visto por ter vindo de uma carreira policial. Você chegou a pensar isso, sentir um pouco disso? Como que você encarava você
PM, ainda que com uma patente alta, como oficial, major, mas da PM, diante, por exemplo, de uma banca extremamente garantista, que algumas pessoas, a gente sabe, até defendem a extinção de polícia e abolicionismo penal e etc., o que é bem comum na magistratura. Como que você encarava essa coisa toda, Etienne? Essa coisa ideológica mesmo? Você tinha preocupação com isso? Eu tinha um pouco, mas nem tanto, porque eu vi alguns colegas que já tinham passado, depois eles passaram, então... Mas então, ou seja, tinha um pouco dessa preocupação, mas a prática, eu passei por essa fase dentro do processo, eu não percebi nenhum tipo de estigma, nenhum tipo de visão negativa por causa da carreira, mesmo depois de eu ter passado. Os colegas até respeitam muito por causa desse passado e tentam se aproveitar dessa minha experiência para conversar sobre alguns processos que eles estão né, julgando. Então, hoje há uma preocupação com relação à segurança dos magistrados, então volta e meia também conversam comigo. Então, na verdade, é uma preocupação que eu tive, mas eu não vivi na prática. A mensagem que eu posso passar para os colegas que estão assistindo é que, olha, não deixem isso atrapalhar os seus estudos. Um monte de gente passa, eu nunca vi ninguém sendo reprovado por causa disso, mas vi muito policial sendo aprovado porque estudou, tinha toda a capacidade intelectual e toda a preparação jurídica dos demais, como os demais candidatos, e acabaram sendo aprovados. Perfeito. No nosso concurso não tinha o Rodrigo, que era delegado, né, da Civil. Delegado Civil no Distrito Federal, exatamente. Exatamente. A verdade mesmo, e é bom demais você estar aqui falando isso, Etienne, porque mais pessoas já haviam me perguntado isso, se esse estigma poderia atrapalhar e se não era melhor ela procurar uma outra carreira intermediária antes de ter pretensões da magistratura. Eu sempre achei que isso não faz sentido. Quem pensa dessa maneira está ostentando um grande preconceito. Porque você trabalhar numa instituição não revela quem você é, o que você pensa, o que você sabe. Claro, a magistratura ela pressupõe que o sujeito tem um comprometimento com a Constituição. Não faz o menor sentido o sujeito querer ser juiz e não gostar da Constituição, não gostar do Estado Democrático de Direito. Então, se ele não tem esse perfil, eu acredito que a banca vai conseguir filtrar, principalmente nas questões da prova oral, e um sujeito que, seja ele da PM, da Civil, do cargo de administrativo de outro lugar, seja ele de onde for, ou advogado, se ele é um sujeito que não é comprometido com os valores constitucionais, com os valores democráticos, ele provavelmente não vai ser aprovado, seja de qual carreira for, porque isso é incompatível com a magistratura. Agora, o fato de ter exercido o cargo de delegado, de policial militar, de investigador da Civil, escrivão, PRF, PF, eu não vejo motivo nenhum de preocupação. Inclusive, é uma profissão muito interessante, igual a Etienne mostrou. Vocês têm uma vivência prática diferenciada para trazer para dentro da categoria da magistratura. Os juízes, e o que a Etienne falou é verdade, eu sou um dos juízes que já ficou perguntando coisa para a Etienne. Eu lembro bem dos nossos cafés lá, eu pergunto, como é que faz em relação a isso? Como que a polícia faz em relação àquilo? A gente gosta de entender coisas que a gente não sabe. E você ter essa pluralidade de passados, né, de históricos, é muito interessante, só engrandece a magistratura. E eu acredito que esse pensamento é corrente. A maioria vai pensar assim, e a maioria das bancas vai pensar assim. Mas o comprometimento com a Constituição e com o Estado Democrático de Direito é em primeiro lugar, e esse comprometimento, meu amigo Etienne, eu sei que é incomparável, porque eu sei muito bem do seu histórico, do seu comprometimento com a democracia, pesquisas em questões de direitos humanos, inclusive algumas pesquisas que eu uso hoje como referência aqui no meu mestrado. Então, a gente tem a certeza de que o Etienne é uma pessoa comprometida com o que importa, que é a nossa Constituição, afinal de contas. Não é isso, Etienne? Com certeza, pessoal. Não deixem esse tipo de ideia de preconceito atrapalhar a caminhada de vocês. Eu tenho muito orgulho de ter ficado 16 anos na Polícia Militar. Até hoje, tenho contato com o pessoal lá, dou aula lá, vou dar aula agora nesse primeiro semestre no curso superior de polícia lá do Rio, e faço isso com muito gosto, e faço isso como voluntário. E dentro da carreira eu posso dizer que nunca houve qualquer piada ou discriminação por conta disso. Pelo contrário, assim, a carreira ela é diversa, cara.
e é muito bom, as pessoas têm isso em mente, né? Quem trabalha na banca tem isso em mente. Poxa, quanto mais plural for aquele concurso que eles aprovaram, melhor para a carreira. Porque a nossa sociedade é plural. Quanto mais pessoas de background, né, de passados diversos, a gente conseguir trazer para a carreira, desde que passe pelo filtro do conhecimento jurídico, é bom para a carreira, consequentemente bom para o jurisdicionado, bom para a sociedade. Então, não deixem isso lhes atrapalhar. E é importante mencionar que o Etienne, com toda a experiência dentro da corporação da PM, com toda a hierarquia, a disciplina que ele treinou, foi, sem dúvida alguma, o melhor aluno da nossa escola de magistratura. Exemplar, não atrasava, sempre muito bem postado na primeira fila, prestando atenção na aula, com a coluna ereta, de uma maneira que ninguém conseguia acreditar. Não tinha uma palestra que dava sono no Etienne. Aquilo era realmente uma coisa que me marcou. E eu sempre tive dificuldade de ser um bom aluno. Eu tinha inveja do meu colega Etienne lá na escola da magistratura. Eu sou nerd, né, cara? Então todo nerd tem esse perfil, né? A gente lembra bem, a gente lembra bem. Agora, para a gente avançar então para a rotina de trabalho, você mencionou então que você tinha uma pretensão bacana, uma aspiração com a carreira. A gente já está fazendo agora 7 anos aí na magistratura. Você se sente, de certa maneira, decepcionado? Você encontrou o que você buscava filosoficamente? Como que você se sentiu nesses seus 6 anos de Guarulhos? E depois a gente fala da sua nova experiência que está começando agora. Mas primeiro pensa em Guarulhos aí. O que você achou disso tudo? Realmente foi o que você buscava? Sim, sem dúvida, cara, sem dúvida. Eu me sinto muito realizado na carreira que eu abracei. Me sinto muito responsável pela diferença pela expectativa que a sociedade tem em cima de mim. Lá em Guarulhos a gente trabalhava muito com a parte criminal. Tive algumas frustrações, mas qual carreira que não dá frustração? Tive algumas frustrações, mas tive muitas realizações também. E com certeza as realizações foram muito maiores em termos proporcionais, até numéricos mesmo, do que as frustrações que eu tive. Dentro da nossa esfera, né, como juiz, porque vamos pegar a parte criminal, a gente está no final da ponta ali, né? Primeiro vem a questão da sociedade falha, a família falha, o crime, a polícia falha, o crime acontece, há um processo, a gente está aqui no final da ponta. Muito embora eu acho que esse final da ponta, a nossa participação é a menos efetiva possível, mas é o último papel do Estado. Então, eu, pelo menos, penso que não poderia, nós como juízes, embora estejamos lá no final de toda essa cascata, a gente não pode falhar. Então, assim, cara, me sinto muito realizado, cara. Agora, né, pessoal, eu fui promovido, saí de Guarulhos, vim para Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, no Mato Grosso do Sul. Estou aqui, comecei semana passada, dia 22 de março. E aqui também a parte criminal é muito pesada, 70%, 60% da vara é parte criminal, muito tráfico, muito contrabando, muito descaminho. Mas estou adorando o desafio. E assim, todo dia eu acordo, apesar do momento difícil que o país está passando, vários sentidos, né? Constitucionais, criminais, éticos, enfim, essa pandemia também. Eu tento todo dia acordar e falar, bom, cara, assim, independentemente do que está acontecendo aí fora, eu tenho uma missão, eu tenho um projeto, eu tenho que cumprir essa missão. Perfeito. E tento, dentro do possível, cumprir isso. Eu mencionei aqui no Insta, né, que você saiu da fronteira aérea do Brasil, porque o aeroporto de Guarulhos é um dos aeroportos mais movimentados no Brasil em termos de tráfego de mercadorias proibidas, né, principalmente drogas em malas ocultas. A gente tinha muito, eu trabalhei 2 anos lá. Eu nem era das varas de Guarulhos, eu era do juizado, mas tinha que substituir nas varas. Cansei de fazer audiências lá de pessoas que estavam transportando drogas ocultas em malas. O Etienne muito mais, porque ficou 6 anos. E aí depois passou
para a fronteira terrestre, que agora está em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, divisa com o Paraguai. Inclusive, a cidade é meio lá, meio cá, né, Etienne? Você deve estar conhecendo aí agora, né? Mas o movimento criminal é muito grande em ambas, porque em Guarulhos a gente tinha muito réu preso nas varas, o que trava a movimentação dos outros processos, porque tem que dar prioridade no réu preso, e imagino que em Ponta também deve ser mais ou menos essa mesma lógica. Fica com tudo muito preso para poder controlar os processos de réu preso. É uma situação difícil para o juiz gerir. E agora você é juiz titular. Você tem que tomar as decisões em termos de gestão. Como é que foi isso aí na sua cabeça? A gente segurou essa promoção durante um bom tempo, né? Agora você resolveu se promover. Como é que você está pensando em relação a essas estratégias de trabalho agora? Olha, cara, eu já tive uma experiência lá na polícia, que eu chefiei o departamento jurídico por 3 anos e meio, né? 3 anos. Então já tinha alguma bagagem de liderança, de gestão de pessoas, de gestão. Porque quando você é juiz substituto, pessoal, só para vocês entenderem, você chega à vara, julga os seus processos e você vai embora. O juiz titular, ele, além de julgar os processos, ele também gerencia a vara. Gerencia as pessoas, quem vai entrar de férias, quem está doente, vai substituir onde, qual foco você vai dar, tipo... Briga de servidor. Briga de servidor, apesar de que a vara aqui é muito boa, assim, os servidores são muito, muito, muito bons mesmo. Mas, assim, nós temos processos físicos ainda, no meio dessa pandemia, onde só 20% da vara, hoje 20% da vara está podendo ir, mas há alguns meses ninguém podia ir. E pode ser que daqui a algumas semanas também feche o foro. Então é o juiz titular que acaba tomando as decisões para, olha, vamos focar nisso daqui, vamos focar nesse tipo de processo, vamos tentar baixar ali. E assim, a minha estratégia foi quando, logo que eu soube que eu fui promovido, eu comecei a levantar os dados da vara. Então, comecei a tirar, deixa eu tentar tirar uma foto da vara por informações objetivas, estatística, quantos processos réu preso tem, quantos processos antigos tem, quantos processos físicos tem. Eu tirei essa foto, eu já tinha algum planejamento em mente. Quando cheguei à vara, eu conversei com todos os setores da vara, com todos os servidores, para pegar informação subjetiva, pela perspectiva dos servidores, o que estava atrapalhando o serviço, o que eles achavam que era prioridade. E a partir daí, estou tentando montar um planejamento norte para que a vara possa seguir. Uma coisa que eu já decidi fazer, primeira vara federal. Mas uma coisa que eu já decidi fazer é processo físico. Eu não vou deixar processo físico na vara em tramitação. Hoje nós temos 230 processos físicos. E a minha ideia é que a gente digitalize esses processos gradativamente. Perfeito. Porque 1h30 que o servidor gasta digitalizando ali... E vai incluindo no PJI. Ao longo do processo, ele consegue recuperar essa 1h30 que ele perdeu só para digitalizar. É verdade. A gente já viu isso em Franca também. A coisa flui muito mais rápido. O que é melhor, cara, você otimiza a força de trabalho. A força de trabalho, ao invés de render 5, rende 10. O que a gente está fazendo é pegar aqueles processos que não param, que estão sempre andando. Aí, esses prioridade para digitalizar. Aqueles processos que ficam um tempão parado, igual a execução fiscal, aí pode deixar, né? Exatamente. Tem processo que toda semana despacha nele. É muito ruim ele ficar físico. Exato. E aí, poxa, cara, físico, o camarada tem que estar lá para tocar o físico. PJE não. Hoje é feriado, não, na Justiça Federal. Fui abrir o PJE para fazer uma coisa e já tinha 2 despachos. O camarada fez de casa, porque ele tem computador em casa. Então, coisa que no físico você não consegue. Sim. Agora, falando em termos de cidade, né? Você saiu de Guarulhos, os paulistanos não gostam de Guarulhos, né? Eles falam mal. Você não morava em Guarulhos, você se deslocava. Você continuou se deslocando lá, né? Em Guarulhos. Continuava, sim. Perfeito. Agora, a pergunta é, em termos de segurança, Ponta Porã, você está aí há uma semana, é pouco. Mas a gente sabe, tem uma fama de ser uma cidade mais complicada por ser região de fronteira. Mas o colega que estudar, perseverar, fez um comentário que é interessante em termos de segurança em Ponta Porã, porque a gente está falando com o nosso especialista de segurança do TRF da Terceira. Qual que é a sua avaliação? Está seguro para eu me promover para aí também? Como é que está o esquema aí para mim? Pode vir tranquilo, cara. Pode vir tranquilo. A cidade é uma cidade... A violência na cidade é mais ligada ao tráfico de drogas. Você não vê violência na rua, do tipo alguém roubar o seu carro, furtar o seu carro, ou furtar ou roubar o seu celular. E
Digo isso também baseado nas experiências anteriores. Nenhum dos colegas anteriores dos últimos anos que passou por aqui, nenhum deles teve problema com segurança. Sim, sim. E uma coisa que eu trago, assim, cara, né, como já fui policial, o camarada ele comete o crime, ele sabe o risco que ele está correndo. Ele sabe que, eventualmente, ele pode ser preso. O que pode causar problema ao profissional como policial, ao promotor, ao procurador e ao juiz, é quando você extrapola a sua autoridade. Eu trato o réu com todo respeito, eu chamo o réu pelo nome. Eu lembro que em Guarulhos eu peguei uma operação com 12 réus. E eu lembro que um réu, ele veio do presídio sem almoço. Aí quando chegou para a audiência atrás, a gente ficou uma semana fazendo a instrução, ouvindo testemunha e ouvindo os réus. Então a gente programou de segunda a quinta e deixou a sexta-feira agendada para que, caso tivesse ocorrido algum problema durante a semana, a gente teria sexta-feira para fazer a auditiva da testemunha, enfim, o interrogatório da pessoa. Eu lembro que nesse dia, o camarada veio do presídio, mas ele não tinha almoçado. Isso já era 2 horas da tarde, foram lá, falaram comigo, o servidor falou, poxa, doutor, tem um ali que não almoçou, ele estava comentando lá embaixo. E aí, na ocasião, eu até falei com o titular, o titular falou, olha, poxa, cara, tem que dar almoço para ele, porque esse camarada vai ficar o dia inteiro sem almoçar, é capaz de desmaiar no meio da audiência. Além de você ter esse problema, você vai ter que ter um problema, você vai ter que interromper a audiência. E aí parece que estava complicado de conseguir verba no prédio. Eu peguei e falei, toma aqui, R$30, vai lá comprar um PF para esse camarada, traz e dá. E você vê, durante a audiência, o advogado fez um pedido lá que eu indeferi. E aí, aí eu aproveitei essa situação para falar, olha, sabe por que eu estou indeferindo? Quem foi o réu aí que veio para cá sem almoçar? O réu levantou a mão. Sabe, mas você almoçou, não almoçou? Ele falou, sim. Sabe quem comprou seu almoço? Quem? Fui eu. Cara, todo mundo parou, ficou olhando para mim assim. Então, assim, isso demonstra o réu. As minhas penas não eram baixas, mas eu acho que, assim, para o réu, ele falou, cara, eu estou diante de um ser humano, estou diante de uma pessoa que vai me julgar com imparcialidade. Ele sabe que ele estava traficando, ele sabe que ele estava fazendo coisa errada e que ele merece uma pena. O problema é quando você extrapola essa linha e aí você acaba criando... Então, assim, eu acho que o respeito, se você tem respeito pelas partes, com todo mundo que participa do processo, a chance de você ter algum problema com segurança reduz de maneira substancial. É bacana você ter falado isso, porque todo mundo que eu conversei aqui sobre esse tema de segurança, tanto os juízes quanto outros cargos, promotor, eu tive a oportunidade de conversar também, eles mencionaram exatamente a mesma coisa, que eles sentem que o fato de trabalhar de uma maneira correta, dentro da ética do trabalho mesmo, sem violar direitos, sem ficar criando lições de moral que não cabem a gente, sem querer ficar ofendendo pessoas, nunca trouxe para eles qualquer problema em termos de segurança. Só que é óbvio que a gente não está minimizando a segurança, porque tem situações em que mesmo o juiz fazendo tudo o que ele podia fazer da maneira mais correta possível, ele vai ser ameaçado. E aí, por isso que a gente tem a equipe de segurança do tribunal, que vai pensar em soluções para proteger o magistrado. Né? Não é exatamente essa a lógica, né, Etienne? Exatamente. Assim, a questão da segurança, ela é sempre importante. Eu falo com as pessoas, não adianta ter segurança funcionar 99 vezes. Ela tem que funcionar 100% das vezes. Porque a vez que você falha com a segurança, essa falha pode ser fatal e os outros 99 acertos não vão servir de nada. Mas, assim, eu nunca tive problema com questão de segurança. E pelo que eu vi aqui em Ponta Porã, quando converso com os outros colegas, assim, nunca ninguém também teve problema, apesar da cidade ser uma cidade de fronteira e ter essa questão de tráfico internacional de drogas, de armas, de contrabando muito fluido aqui. E a mão pesada do Etienne... Então, pode se promover, pode vir para cá. Eu lembro se não conseguir se promover em Franca, né? Porque há uma vaga aí, né? Talvez o Samuel também saia daí, então talvez seja 2 vagas para mim. Etienne, e eu lembro da sua mão pesada nas sentenças, porque a gente comparava as penas, a sua sempre ficava mais alta do que a minha. Mas é isso, né? O réu sabe que vem a sentença, ele pode recorrer, às vezes o tribunal concorda com ele, não tem por que ele brigar com o juiz.
Em geral, isso não vai acontecer. Agora, uma colega que mencionou em relação a julgar processos com organização criminosa. Aí, realmente, quando você está julgando uma liderança de uma organização criminosa, você tem que se cercar de maiores cuidados, saber exatamente aonde você está pisando. Se for ameaçado, não tem que desprezar todas as ameaças, né? A gente pode levar isso ao conhecimento do tribunal, que recebeu uma ameaça por causa de um processo. Então, existe um procedimento interno em termos de tentar buscar a proteção do magistrado. Sem dúvida, sem dúvida. E como você falou, não se deve desdenhar essas ameaças ou esses comentários. Sempre dê atenção e tente buscar os caminhos dentro do tribunal administrativo para que você possa se resguardar. Perfeito. E tentar se resguardar ao mínimo em termos de dia a dia, né? Que o pessoal sempre pergunta aqui para mim no Insta. Depois que você virou juiz, você faz as mesmas coisas de antes? Então, assim, é que eu já era bem caseiro, né? Então eu continuo dentro de casa, não mudou muito. Eu saio para dar uma corridinha, vou à academia, uma outra coisa. No geral, eu estou dentro de casa. Para mim, não mudou muito. Agora, pessoas que gostam mais de atividades externas, aí sim, talvez elas tenham que tomar um pouco mais de cuidado em determinados lugares. Poderiam atrair mais aí um risco à segurança, mas, no geral, é uma vida razoavelmente normal. Eu acho que não precisa ficar pilhado pelo fato de ser juiz. Exatamente. Então, concordo com você plenamente. Plenamente. Perfeito. E como é que tá? Você está uma semana em Ponta Porã, já arranjou lugar, já se estruturou, está em hotel, como é que você fez? Não, eu cheguei aqui dia 10 de março, né? E aí, como eu sabia que eu ia ser promovido, eu já comecei a correr atrás de casa, de imóvel, já preparei tudo. Cheguei aqui dia 10 de março, comecei a trabalhar dia 22 de março, né? Eu fiquei esses 12 dias vendo academia, comprar coisa para dentro de casa, minha família veio, tem um bebê de 2 anos, então a gente viu questão de creche, acabou não colocando na creche por causa da pandemia, mas a ideia é que passasse esses 12 dias se ajustando para que tivesse uma vida mais confortável, mais normal possível. Legal. Então, só para a gente finalizar, Etienne, que já está dando 1 hora da nossa transmissão, a sua experiência lá em Boston, né, em Harvard, conta um pouquinho para a gente o que você achou, como que foi estudar lá, aquela friar, que eu lembro que a gente conversava, você me mandava só fotos de neve, conta para a gente como é que foi rapidinho, só para a gente ter uma pitadinha aí da experiência de estudar internacionalmente numa das maiores faculdades de Direito do mundo. Cara, para mim foi uma grande realização pessoal. Como eu falei anteriormente, né, eu tinha esses 2 projetos, a carreira de juiz e também ir para lá. Acabei realizando os 2. Eu lembro até hoje, o dia que eu recebi e-mail, cara, eu estava lá em Guarulhos, lá no computador, no meu trabalho lá, fazendo as coisas lá. Quando eu vi e-mail, abri, vi que foi selecionado. Essa emoção para mim foi muito grande. O tribunal me deu total apoio, consegui uma licença, fui com todo o apoio do tribunal. Fui para estudar parte de mediação e parte criminal, onde lá Harvard tem excelentes centros nessas áreas, porque são as áreas que eu trabalho aqui no Brasil dentro da Justiça Federal. E, poxa, você passa o mestrado, a estrutura é um pouco diferente do mestrado aqui no Brasil, porque o curso de Direito lá já é um curso superior, quer dizer, já é um curso de pós-graduação. Então, você faz uma graduação, depois que você vai para a faculdade de Direito, depois você faz o mestrado. Nos Estados Unidos, especificamente, poucas pessoas fazem mestrado. Eles vão fazer a faculdade de Direito e já vão direto dar aula, ou já vão direto advogar. E a maior biblioteca de Direito do planeta está lá. Assim, uma coisa que me chamou muito a atenção na educação americana é que eles levam isso muito, mas muito a sério. O professor lá ganha, para vocês terem um exemplo, ganha 230 mil reais por ano em início de carreira. O professor bam de qualquer universidade americana ganha quase $500 mil por ano. Então, assim, o cuidado que o professor tem com o aluno é muito grande. A interação que o professor tem com o aluno é muito grande. O professor tem um horário toda semana só para receber aluno, ele não faz mais nada. Ele só fica recebendo aluno e conversando com os alunos. E o ensino lá ele não é um ensino passivo. Aqui no Brasil, o professor fala, o aluno escuta, anota e vai para casa. Lá não, o estudo é ativo, cara. O aluno é que mais ou menos faz a aula. O professor passa uma série de leituras para você em casa, você lê aquilo dali,
ele começa a lançar uma série de perguntas. E vai para os cases. E aí você vai, cada aluno vai dividindo as suas experiências, você vai aprendendo um com o outro. Cara, mas é mais importante, que você vai construindo o conhecimento de maneira ativa, sendo questionado e questionando. E não de maneira passiva, só absorvendo o que o professor fala. Isso me chamou muita atenção. E até estou incorporando essa metodologia de ensino, né, nas aulas que eu dou aqui no Brasil. Legal. E como que você se apresentava lá em termos profissionais? Você falava que era um advogado no Brasil ou você falava que era um juiz federal mesmo? Rapaz, sabe, quando eu cheguei lá no primeiro dia, sabia o meu nome. Pô, como é que você sabe o meu nome? Esse é um nome diferente, não é um nome americano, né? Eu falei, não, mano, não é você que é policial? Isso é juiz, né? O que chamou a atenção deles, eu acho que foi uma das razões para eu ter sido selecionado, cara. Não é porque eu era juiz, é porque eu fui policial. E dificilmente eles tiveram nos anos anteriores e no ano também que eu fui aceito, pessoas com perfil de policial. Então, eu me apresentava como Etienne, mas sempre me perguntavam a minha profissão, eu falava que era juiz federal, que também já tinha sido policial, somente quando tinha aula de parte criminal, parte de mediação também, que é alguma coisa que eu também trabalho junto com a polícia aqui no Brasil, então... É o que a gente está falando, né? Da riqueza do histórico da pessoa, no histórico profissional. É interessante. E o pessoal lá do mundo inteiro, né? Tem alunos de tudo quanto é lugar. Do mundo inteiro. Que é muito interessante também, porque você sai com um network bem... Cara, você tem gente do planeta todo que eu tenho certeza que se eu mandar um e-mail, vão me atender super bem, vão tentar me ajudar da melhor forma possível. Muito legal. No WhatsApp, até hoje a gente conversa lá, enfim. É bem bacana. Eu tenho estudado bastante coisa do pessoal lá por causa da análise econômica do direito, né? Tem muito professor de Harvard na área, então eu fico vendo aí as pesquisas, gente do mundo inteiro mesmo no assunto. E aí, só para a gente encerrar, então, um colega, nosso amigo aqui pergunta qual o caminho para entrar em Harvard? Aí é puxado, hein, Etienne? Você fez uma longa jornada que eu lembro bem do seu esforço, né? Rapaz, é assim, cara, o processo de aceitação é completamente diferente do processo brasileiro, mas é mais simples. Estou dizendo que é mais fácil, mas é mais simples. Você não precisa fazer prova, você não precisa ficar lendo e chegar lá e fazer prova, porque o que eles analisam a única prova que você tem que fazer é a prova de proficiência na língua inglesa, que é um teste chamado TOEFL, ou então IELTS, são 2 exames mais conhecidos. Ali realmente você tem que atingir uma nota X para você provar que você sabe falar a língua. E do restante, cara, é basicamente seu histórico de nota, que você não precisa ser também o melhor aluno, o primeiro colocado da sua turma. Eu nunca fui o melhor aluno de nenhum curso que eu já fiz na minha vida. Eu sempre fui um aluno bom, mas longe de ser o melhor aluno. E eles têm umas coisas que eles chamam de personal statement. Eles fazem umas perguntas para você e você tem que responder aquelas perguntas. Então, por exemplo, por que você quer estudar aqui? Quais são os seus planos futuros? Como a gente não tem familiaridade com esse tipo de pergunta, a gente tende a colocar qualquer coisa. E é isso que reprova o pessoal, cara. Você que pensa, você tem 500 palavras. Você tem 500 palavras para responder essa pergunta. Por que você quer vir para cá e não está escolhendo outra universidade? Então, assim, você tem que saber responder aquilo ali, porque aquilo dali, cara, você vai se vender e é aquilo ali que vai te fazer se destacar dos demais ou não se destacar. Assim, no meu caso, depois que eu passei no concurso, eu comecei a melhorar o meu currículo muito, comecei a trabalhar em coisas que eu via que pudessem me destacar de outros candidatos. Porque também tem isso, você só concorre com os candidatos brasileiros, você não concorre com um camarada que estudou na Inglaterra ou na França, onde os sistemas é muito menor. É uma cota para o brasileiro. É mais ou menos, na verdade eles fazem por região. Como eles primam muito pela diversidade, eles falam, eu quero 20 pessoas na América do Sul. Legal. O 21º pode ser muito melhor do que um europeu, por exemplo, mas eles vão trazer o europeu. Se eles completarem as 20, é mais ou menos assim. Uma seleção de Copa do Mundo aí. Exatamente. Eu não sabia que estava concorrendo com o brasileiro, e assim, se algum juiz também se candidatasse, ainda tem isso, cara, eles não vão aceitar 2 juízes, eles não vão aceitar 2 promotores, eles vão aceitar apenas um juiz brasileiro, um promotor brasileiro, se for o caso, um advogado criminalista,
Eles podem até aceitar outro advogado, mas esse outro advogado vai ser tipo civil ou área empresarial. Dificilmente Legal. eles pegam 2 acadêmicos, por exemplo. Então, Ou assim, seja, tem que ir tentando até dar a sua vez, né? e cara, assim, eu sabia que eu ia estar concorrendo com outros juízes que são intelectualmente muito preparados. Ou seja, então o fato de eu ser juiz não ia fazer muita diferença para mim, cara. Sim. E aí eu comecei a trabalhar com outras coisas, tipo, comunicação, bolsa de estudo que eu ganhei, tipo, meu passado como policial, eu comecei a focar muito no buscar os diferenciais, né? Os diferenciais. E você teve bolsa lá, você não pagou? Não tive bolsa não, cara. Eu não Foi tenho pago. bolsa. E lá é uma porque, facada. cara, assim, como eu não fui... Cara, eles também são muito honestos com relação a isso. Eles pegam a galera lá, quem está precisando de bolsa. Ele vê um advogado que saiu do escritório para fazer o curso lá. Ele vê um juiz que está indo de licença, que quando voltar, vai voltar empregado. Eles tentam privilegiar o advogado, porque eles sabem que o advogado precisa muito mais do que eu. Entendi. E foi aí que eu meio que me perdi, né? Você pode falar pra gente em termos de valor aí, quanto é ou não? A bagatela de $60 mil o curso. O curso todo. Foi embora o carro ainda. Não, cara, hoje o dólar tá R$6. Na época o dólar tava R$3,80, cara. Menos mal. Era difícil. Você fez certinho, foi atrás do seu sonho, lutou, muito bacana. Pois O currículo diferenciado é uma coisa sensacional isso aí. Você não tem a dúvida que... Exatamente, quando as pessoas se assustam com o valor, eu falo, cara, qual o valor do seu sonho? Se ele for menos de $60 mil, Agora, uma coisa legal, então, já o tribunal dá a licença. O que quer dizer isso? O Etienne ficou lá, acho que um ano, né, Etienne, estudando, e esse período recebendo salário, mesmo sem precisar despachar. Ele não estava no PJE lá em Boston despachando, ele estava de licença mesmo, preocupando só com a pós-graduação, e depois voltou para poder finalizar o curso aqui no Brasil. Foi isso, né? Exatamente. E assim, cara, retribuir à sociedade o investimento que fizeram em mim, né? Então, perfeito. Dou aula para os servidores, enfim, dou aula na polícia, aula de mediação, vou dar uma aula sobre negociação agora. Mas em termos de carreira, é bom saber que o tribunal permite, e mais do que isso, ele incentiva a qualificação dos juízes. Então, quem está querendo uma pós-graduação, continuar a estudar, fazer mestrado, doutorado, a carreira da magistratura é sim um caminho possível, e você fez isso, a sua estratégia deu certo, e muito bom você estar aqui dando esse testemunho para a gente sobre isso. Agora, Etienne, eu tenho muito orgulho de ter sido seu colega de curso, da gente ter feito a nossa EMAG, nosso período de Guarulhos, e mais orgulho ainda de você ter aceitado vir aqui conversar com a gente, compartilhar essa sua história de vida bastante interessante da PM, passando pela magistratura, depois parando em Harvard para fazer um mestrado, então com tudo muito diferente, dando aulas em cursinho para preparação jurídica, estratégia de preparação. Quem tiver interesse em acompanhar mais o trabalho do Etienne, fica à vontade para seguir o Etienne. Ele não está movimentando muito esse Insta dele, não, mas vamos ver se ele começa a ajudar o pessoal aí também. E a gente encerra por aqui. Eu queria só que você agradecesse, que você ficasse à vontade para fazer agradecimento e aí despedir do pessoal. E a gente tem que agradecer muito você ter colaborado aqui com o meu projeto de apresentar as carreiras e as rotinas. Muito obrigado mesmo, viu, meu amigo? Fiquei muito contente de você ter aceitado. Meu camarada, eu que agradeço aí ter se lembrado de mim. Para mim é uma grande satisfação ajudar os futuros colegas de carreira. Continue na jornada. Eu sou uma pessoa um pouco reservada, então não publico muitas coisas na rede social, mas eu vejo todas as publicações que as pessoas fazem na rede social, e quem me manda mensagem no privado, seja no Instagram ou no Facebook, eu sempre respondo e faço isso com muito gosto, porque eu sei de quão difícil é essa fase que vocês estão passando, e como me ajudaram no passado, eu tento retribuir também com as próximas gerações. Faço muito gosto que vocês, em breve, estejam conversando com a gente, não na condição de candidatos, mas na condição de colegas de juízes federais. Então, parabéns por tudo que vocês fizeram, adorei estar aqui com vocês, e fico à disposição aí para quem quiser mandar mensagem depois, pode mandar que eu vou responder com muito carinho, tá bom? Valeu demais, Etienne. Valeu, pessoal. Boa noite para todo mundo. Quem perguntou aí,
a live vai ficar tanto aqui no Insta quanto no YouTube. O YouTube tem que editar o vídeo até o final da tarde de amanhã. Tá lá no canal. Quem não me segue ainda, começa a me seguir lá. Vamos dar o apoio aí pro nosso projeto de estudos. E um abraço para todo mundo. Até mais. Valeu, Etienne. Boa noite. Fica com Deus aí, pessoal. Bom feriado. Tchau, tchau. Um grande Valeu, prazer. tchau, tchau.